seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Super-Humanos, a evolução da espécie. Lançamos um vídeo há alguns dias atrás sobre a nova ordem mundial, 5 evidências da nova ordem mundial. Tive algumas reações e julguei necessário fazer um bônus desse vídeo para que não haja nenhuma espécie de ruído na comunicação. Muitas vezes, discussões são iniciadas por defasagens ou diferenças de nomenclatura. É uma questão mais semântica mesmo. Porque, eventualmente, quando eu falo nova ordem mundial, eu tenho um determinado paradigma. E, eventualmente, quando você pensa em nova ordem mundial, eventualmente pode ser que comece a pipocar na sua mente teorias da conspiração, Bilderbergs, Illuminatis, maçonaria, jesuítas e coisas semelhantes. O meu propósito não é deflagrar ou denunciar esses pormenores dessas possibilidades, porque não é o meu objeto de estudo. Quando eu penso em nova ordem mundial, eu penso, por exemplo, naquilo que Paulo chama do homem do pecado, que se assentará, ostentando-se como se fosse Deus. Quando eu penso numa nova ordem mundial, eu penso no chifre pequeno descrito por Daniel, que se levantaria contra o príncipe do exército do céu e derrubaria algumas estrelas do céu, conforme descrito no livro de Daniel. Quando eu penso em nova ordem mundial, eu penso em João, no livro de Apocalipse, descrevendo a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, o falso profeta, os 3 espíritos imundos, essa convergência de poderes diabólicos e satânicos se aglomerando e se unindo contra a verdade e contra o povo de Deus. Quando eu digo nova ordem mundial, eu estou em mente uma das palavras de Cristo, quando ele fala sobre o anticristo que surgiria nos últimos dias a fim de enganar, se possível, os próprios eleitos. Portanto, os meus pressupostos são bíblicos. O meu campo de estudo não são sociedades secretas, embora hajam pessoas sérias que estudam a esse respeito, mas esse não é o meu campo de estudo. Eventualmente podem se cruzar os conhecimentos, porque Satanás age através das realidades humanas. Isso na menor esfera quanto na maior. Eventualmente Satanás acende paixões e também manipula as paixões já pré-existentes. Então a ambição, a ganância, o desejo por supremacia, essa volúpia para obter poder econômico, poder político, poder religioso, poder de sedução, tudo isso que está impregnado no coração humano, eventualmente é utilizado por Satanás nas esferas individuais ou eventualmente em esferas maiores, governos e eventualmente sociedades secretas. Então eu quero, através desse vídeo, lançar um bônus, deixando muito claro o objetivo desse vídeo especificamente, que é nos alertar para o preparo. É hora de nos prepararmos. E eu fico, assim, bastante indignado com a falta de preparo de alguns que se dizem tementes a Deus. Essa é uma das razões pelas quais eu demorei tanto tempo para entrar nas redes sociais. Eu sempre fui muito avesso a redes sociais. Eu passei batido pelo Orkut. Quem se lembra do Orkut, né? Passei batido pelo Orkut. Facebook eu praticamente nem alimentava. Foi essa quarentena que por uma questão de contingência, eu entrei nas redes sociais. Mas eu entrei nas redes sociais com propósito. Eu não entrei em redes sociais para entretenimento, mas para obtenção de conhecimento e agora também para produzir conteúdo. E eu fico indignado muitas vezes com pessoas que se dizem estarem almejando uma realidade espiritual, de perderem tanto tempo em redes sociais com coisas sem sentido. Eu tenho conhecido pessoas, por exemplo, que estão se preparando para uma guerra civil ou uma terceira guerra mundial. Tem grupos e canais no YouTube que estão literalmente se preparando para uma guerra. Veja, pessoas preparando mantimentos em casa, pessoas que estão se preparando em todos os sentidos, fazendo técnicas de sobrevivência, pessoas que estão buscando de todos os modos se preparar, planejando de sair de cidades, adquirindo propriedades para terem uma autossubsistência. Tem gente que está se preparando porque estão entendendo
que estamos chegando em tempos difíceis. Enquanto isso, tem gente que está perdendo horas e horas em aplicativos como TikTok, em aplicativos de entretenimento barato, né? Enfim, percebe esse contraste? É por isso que esse canal chama Super-Humanos. Pois eu entendo que é hora de alcançarmos o máximo potencial da nossa humanidade na pessoa de Cristo, porque se não nos prepararmos, seremos surpreendidos. E agora eu vou avançar para outros 5 tópicos que vai enfatizar a minha visão sobre nova ordem mundial. Primeiro tópico, fome. A fome sempre foi utilizada como instrumento de guerra. E quando eu falo guerra, muitas vezes guerras são vencidas sem batalhas. Eu mencionei no vídeo anterior que o Egito se tornou faraônico, o Egito se tornou um império durante os 7 anos de fome. As pessoas venderam tudo para comer. Semelhante estratégia foi utilizada muitas vezes na história com os chamados cercos. O exército vinha até uma cidade fortificada, tinham cidades fortificadas com muros de 9 metros de largura, que cavalos e carruagens passavam por cima dos muros, eram muros intransponíveis. Então o que os exércitos faziam? Eles chegavam na cidade fortificada, cercavam essa cidade para que ninguém pudesse entrar nem sair, e permaneciam semanas, até meses. Nesse cerco, o que acontecia? Começava a faltar água, começava a faltar comida, o povo começava a sentir fome, e aí o que acontecia? As pessoas se rendiam. Não havia uma batalha aberta, porém a fome era utilizada como uma técnica, um instrumento de guerra. Perceba, existe um paralelo nisso com a crise econômica que podemos enfrentar, de acordo com o que estamos vendo nesse cenário, não só nacional, mas mundial. E uma crise econômica, ela promove suscetibilidade para o surgimento de um império ou uma nova ordem mundial. Entende? Porque novos paradigmas são criados. A fome, ela estabelece novas diretrizes. E o Estado, eventualmente, terá que intervir, como já está intervindo, com as bolsas de assistência assistencial e outros programas que podem surgir. E tudo isso pode endividar determinados países, pode, enfim, reorganizar a estrutura governamental como nós conhecemos. Então, esse é um ponto para nós levarmos em consideração. Um segundo aspecto eu coloco como ambição. Ambição. A ambição é algo que está presente no coração humano e está presente no coração de Satanás. Satanás cobiçou lugares mais elevados no céu. O ser humano também carrega no coração a ambição de ter um nome exaltado na terra. Isso, o registro bíblico, o primeiro registro bíblico desse é encontrado na Torre de Babel. Nimrod foi um homem que tinha a ambição de ser exaltado na terra. Tentou construir uma torre gigantesca a fim de concentrar poder. A ambição humana, ela tem o ímpeto satânico, porque aí muitas vezes a mente humana e a mente de Satanás, elas se convergem, elas se tornam um. É por isso que Jesus se referiu a Judas como um diabo. Porque o Judas, movido por sentimentos confusos e conflitantes, ele se tornou um diabo em forma humana. Então essa ambição, ela tem num efeito espiral, sendo acentuada para que ambições se tornem não apenas ambições individuais, mas se tornem ambições de governos inteiros. Ambições de lideranças inteiras. Então essa ambição, ela é um motor da nova ordem mundial. Ela já é o motor da velha ordem mundial que nós estamos, porque o mundo é movido por ambições empresariais, ambições políticas, ambições de várias espécies. A ambição tem movido o mundo até aqui, e a ambição potencializada pelas ações demoníacas, elas vão também ser a força motriz de uma nova ordem mundial. Terceiro aspecto, união entre igreja e Estado. Uma salvaguarda da Constituição americana é a isenção de uma Constituição baseada em liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de consciência. A emenda que fala sobre liberdade da Constituição americana é maravilhosa, vale a pena ser lida. Eu vou deixar na tela para você
ter uma breve noção. No Brasil, nós também temos uma Constituição, e a Constituição brasileira também prevê liberdade e isenção religiosa. Ninguém será vedado a manifestar a sua própria crença e credo e consciência baseado em sua liberdade. Porém, nós estamos caminhando, e Apocalipse 13 deixa isso muito claro, nós estamos caminhando para uma convergência de poder. Convergência de poder. Poder religioso, poder político. E nesse guarda-chuva, poder político e religioso, debaixo desse guarda-chuva estarão aqueles que receberão a marca da besta. Os que não aceitarem ficar debaixo desse guarda-chuva de convergência de poder religioso e político serão marginalizados, serão discriminados, serão tidos como perturbadores da ordem, serão tidos como contraventores penais, serão presos, serão mortos e serão perseguidos. Entende? Porque nesta nova ordem mundial para a qual estamos caminhando, não há espaço para liberdade de consciência. Ou se aceita essa supremacia desse Estado político-religioso, descrito como essa simbiose entre o poder descrito como a besta da terra e a besta do mar, no qual a besta da terra dará legitimidade para a besta do mar, ou se aceita essa convergência político-religiosa, ou sofrerá consequências de ordem criminal civil. Ou seja, tempos difíceis. Tempos difíceis. O protótipo disso já ocorreu na Idade Média, e milhares, na verdade, a estimativa é de que milhões de mártires morreram para defenderem suas próprias consciências. Isso aconteceu no passado e, de acordo com as profecias, acontecerá num breve futuro. Portanto, esteja preparado. Outro ponto que pode gerar alguma espécie de controvérsia é a seguinte pergunta: você acredita em um governo único? Que é uma das projeções a respeito de uma nova ordem mundial. Eu diria para você sim e não. Sim, porque eu acredito que de fato haverá essa convergência de interesses. Convergência de interesses. Mas essa convergência de interesses não vai consolidar um império mundial. Até porque, de acordo com a estátua de Daniel, capítulo 2, nunca mais haveria um império unificado como a perna de ferro, o quadril de bronze, o peito de prata e a cabeça de ouro, onde havia uma unidade. Não. De acordo com Daniel 2, os dias que antecedem a volta de Cristo serão dias onde haverá uma tentativas de uniões políticas, alianças, mas um casamento perfeito só existe mediante amor. Então, é como um casamento de interesses. O que nós estamos vendo nessa nova ordem mundial são líderes que se odeiam, mas vão se unir porque eles querem mais poder. Mas, no fundo, eles, se pudessem, apertavam um botão para uma bomba atômica destruir um ao outro. Mas eles não fazem porque todo mundo, as grandes potências têm arsenais, então, pelo bem comum, que é a grande temática da religião do século XXI, pelo bem comum, vão se tolerar, vão fazer alianças, fazer conchavos, mas, no fundo, rindo os dentes, porque se odeiam. E Satanás está imbuído nisso tudo. Onde Satanás está, tem ódio. Onde Satanás está, desunião. De maneira que eu responderia sim e não. Sim, haverá convergência de poder. Agora não acredito em um governo único no sentido de unidade, harmonia. Sempre haverá tensão, guerras até o fim. Daniel falou sobre isso, Jesus falou sobre isso. Guerras e rumores de guerra, nações contra nações, é um dos elementos desse mundo que é uma panela de pressão. E sobre o anticristo, quem é o anticristo? Já vi várias tentativas, às vezes colocam um príncipe, uma personalidade, um presidente, ou algo assim. De acordo com Mateus capítulo 24, de acordo com Daniel capítulo 11, entre outros textos da Bíblia, Paulo fala sobre o homem do pecado, eu sou inclinado a te afirmar de que o anticristo mesmo, aquele que vai se assentar como se fosse Deus, aquele que vai seduzir as nações e tudo mais, não são esses pequenos anticristos que tem em toda esquina.
Tem um monte de falso profeta que abre uma portinha, fica gritando, fazendo falso milagre lá pro povo e falando um monte de coisa que ninguém entende. Esses são os pequenos anticristos. Agora, o grande anticristo será o próprio Satanás. No princípio, Satanás utilizou uma serpente para, na infância da humanidade, enganar Eva através de uma espécie de ventríloco. Satanás falou pela boca da serpente. Na maturidade do mundo, nos dias do verdadeiro anticristo, Satanás aparecerá em forma humana e vai decretar uma lei contrária à lei de Deus, vai legitimar um dia de guarda contrário ao dia estabelecido por Deus, contido nos 10 mandamentos, e vai seduzir as nações, conduzindo o mundo para uma derradeira apostasia. O anticristo, portanto, o anticristo mor, o mestre mesmo, será Satanás seduzindo as nações. O último ponto desse bônus a respeito de evidência de uma nova ordem mundial é a descrição de Apocalipse 17. Apocalipse 17. Apocalipse 17 apresenta uma descrição do poder religioso que domina sobre os reis da terra. Esse poder religioso que domina sobre os reis da terra é descrito com muita riqueza, muita opulência. É um sistema religioso que acumulou riquezas ao longo dos séculos. Vem dominando sobre reis, sobre cidades, sobre nações inteiras. É descrito como sentado sobre o mar. Mar, nesse mesmo capítulo, é um símbolo de povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, é o maior sistema religioso do mundo. E no próprio Apocalipse 17 é descrito como um poder cristão. Então não é preciso muita perspicácia para deduzir que poder religioso é esse, que tem acumulado riqueza ao longo dos séculos, um poder religioso extremamente rico e poderoso, que domina sobre as nações da terra, domina sobre os reis da terra, tem influência sobre diversas nações e se coloca como o precursor e a mãe de todas as denominações religiosas da terra. Muito bem. Nesse capítulo é descrito que os reis da terra concedem poder a esse sistema religioso. De maneira que, mais uma evidência de convergência de poder. Nesta nova ordem mundial, portanto, estamos presenciando já lampejos, sombras dessa realidade, onde caminharemos para uma nova ordem mundial em que haverá convergência de poder. E aí, sinceramente, eu acredito que entra tudo. Vai entrar interesses políticos, interesses econômicos, interesses sociais, interesses ideológicos, interesses religiosos. Vai ser tudo e todos contra o povo de Deus. Entende? É por isso que Jesus falou, se esses dias não fossem abreviados, não sobrava ninguém, porque vai ser tudo. Tecnologia, programas sociais, controle fiscal, coação militar, vai ser tudo vai se voltar contra o povo de Deus e em favor da nova ordem mundial. É por isso que vai ser um engano. Porque quem estiver debaixo desse guarda-chuva vai estar dizendo, olha, paz e segurança, nunca vimos dias melhores. Porém, quem tiver discernimento e entender, ele vai preferir obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Esse vai ser o cenário que estamos prestes a vivenciar. É bem possível que isso ocorra nos nossos dias. E se isso ocorrer nos nossos dias, meu querido, minha querida, levante sua cabeça, exulte no Senhor, porque a redenção se aproxima. E por mais que possamos sofrer na carne e sofrer nesse mundo, dias melhores virão mediante a volta do Senhor Jesus. E Ele virá sobre as nuvens dos céus, e todo olho o verá. Se inscreva no canal, estamos juntos, vamos avançar, em fim de que alcancemos a super-humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor.